Irmãos, presta muita atenção nessa mensagem. Ou eu e você estamos ligados ao seio de Abraão, caminhando a passos largos em direção ao paraíso de Deus, ou eu e você estamos ligados ao seio da terra e estamos caminhando a passos largos ao inferno. Para poder abordar essa mensagem, eu vou colocar 2 textos da Bíblia. Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 22 e 23, diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40 ao 41, diz assim: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Irmãos, o Evangelho de Deus é sim, sim, não, não. Ou nós estamos ligados ao seio de Abraão, ou nós estamos ligados ao seio da terra. Quando eu pego essa palavra seio, na conotação física, a gente sabe que é um membro do corpo feminino, e que tem por função principal, irmãos, amamentar uma criança que nasce, proporcionar um leite para a criança. E observe o que está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmãos, nós vamos entrar no detalhe desse versículo, mas a primeira coisa, antes de nós tomarmos posse desse leite racional, ele diz: como meninos novamente nascidos. E quando eu olho do novo nascimento, a gente tem que tomar cuidado, porque olha o que está escrito em João, capítulo de número 3, versículo de número 6 e 7, diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quem está ligado no seio da terra está nascido da carne, porque a carne foi feita do pó da terra. Quem é nascido do Espírito está ligado ao seio de Abraão. E por quê? Olha o que está escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículos 6 e 7: Quão formosa e quão aprazível és, ó amor de delícia! A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios semelhantes aos cachos de uva. Do que está falando aqui? Da amada. Abraão também foi a amada igreja nos tempos que ele viveu nessa terra de viventes, e o seio da amada é como cachos de uva. E o que a gente lembra dos cachos de uva, irmãos? Jesus é a videira e nós os ramos. Quando a gente olha para a palmeira, como está dizendo o texto aqui, porque a amada, ela tem que ter a estatura semelhante à palmeira, e os seus seios semelhantes aos cachos do que? De uva. Quando a gente olha para a palmeira, olha o que está escrito no Salmo de número 92, versículo de número 12, diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça, por isso ele foi justo aos olhos de Deus. Então quem pratica a justiça como a palmeira tem que ser, e quem
do Espírito, esse está ligado no seio do quê? Irmãos, quando a gente olha para um cacho de uva, é isso que é o fruto do Espírito. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Ele não diz assim, mas os frutos do Espírito. Não, ele diz, mas o fruto. Porque é um cacho de uva, aonde num fruto tem várias coisas inseridas nele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que está ligada no seio de Abraão, irmãos, ela tem que ter esses cachos o quê? Desenvolvidos na sua vida. E o que ele diz? Olha lá, mas o fruto do Espírito olha lá, é um gomo da uva, lá do cacho de uva, o amor, o outro, o gozo, o outro, a paz, o outro, a longanimidade, o outro, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Aí ele diz, contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam, que irmãos? A carne, ou seja, não mama, não toma o leite lá do seio do que? Da terra, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Irmãos, quando a gente olha para Abraão, ele nos deixou claro como testemunho de fé a mesma obra que o Pai fez na cruz do Calvário através do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade, porque ele subiu ao Moriá para também sacrificar o teu filho, o que? Isaque. Então isso é muito sério. A mensagem de hoje é céu ou inferno, irmão. Céu ou inferno. E eu quero que todos aqui bebam um leite o que? Racional. Um leite racional. Mas quando a gente olha para o seio da terra, novamente nós somos feitos do pó do que? Então no seio da terra, o alimento que vem só alimenta o que? A carne, irmãos. Por isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo do 19 ao 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Eu tenho amizade com o mundo, eu sou adúltero aos olhos de Deus, não preciso só trair a minha esposa. Prostituição, se eu torço a palavra de Deus, eu me tornei uma prostituta do Evangelho. Aí vem impureza, lascívia, idolatria. Se eu contendo com a palavra de Deus, eu sou um idólatra. Não preciso só ter um Deus de barro dentro da minha casa, não, porque o porfiai como pecado de iniquidade, idolatria. Homicídios, irmãos, quem não ama o teu irmão, a Bíblia diz que ele é como um homicida. Bebedices, quantas pessoas embriagadas dentro da igreja, mas não estão cheias do Espírito Santo. Ele não é só estar no boteco bebendo, não. Quem não está cheio do Espírito Santo está embriagado. E a Bíblia fala, não embriaguei-vos de vinho, onde há contenda. Está tendo contenda, está embriagado. E por detrás disso daí está mamando aonde, irmãos? No seio da... Olha lá, vamos no 20. Idolatria, vem feitiçaria. Irmãos, todo mundo acha que feitiçaria é só batucar o bumbo lá no centro de macumba. A Bíblia diz que a rebelião é como obra do quê? Quando se rebela contra uma diretriz do teu líder. E a hora que vai olhar nas escrituras, está nu espiritualmente falando. Quantos se rebelando dentro da igreja? Macumbeiros dentro da igreja, irmãos. Aí vem inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O seio que eu me amamento definirá para onde eu irei quando eu fechar os meus olhos. Em Gálatas capítulo 6, irmãos, vai estar escrito que Deus não se deixe escarnecer, que tudo que o homem plantar na carne ele colherá corrupção, mas que tudo que ele plantar no Espírito ele colherá a vida eterna. E lá vai dizer que muitos querem mostrar boa aparência na carne, para se gloriar na carne. Se eu quero mostrar uma aparência que eu não sou, eu estou querendo mostrar boa aparência na carne e me gloriar nela. Estou me alimentando do seio da terra, não estou me alimentando no seio de Abraão. Irmãos, presta atenção em algo. Olha a parábola que a gente leu lá no começo. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da
assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Irmãos, e quem é que habita no mar? Está escrito em Isaías: a besta, o falso profeta. A gente vai ver que emerge de lá, mas lá quem habita lá é o dragão, o Leviatã, a serpente tortuosa. Quando eu olho para o mar é uma fonte de águas salgadas. Uma baleia, quando ela mergulha lá na profundeza do mar. Lá na profundeza do mar, o que tem lá é densas trevas. Quando eu amo mais as trevas do que a luz, eu estou me alimentando do seio da terra. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Quem emergiu do mar? A besta. Então ela estava se alimentando de que seio? Do seio da terra. E quando a gente vê submergindo do mar, é o tipo de água que ela está nascendo. Se eu nascer numa fonte de água doce, eu vou ser uma pessoa nascida do Espírito. Se eu for uma pessoa nascida numa fonte de água salgada, eu vou ser uma pessoa nascida da carne. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 5, vocês veem versículo 9 ao 13. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu-lhe dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse é o texto do endemoniado de Gadareno. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Quem rogava? Os demônios. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Olha onde os porcos estavam, num lugar que é santo ao Senhor. O que está fazendo um monte de porco lá? Aí ele continua: e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entrando neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. Mas o mar é uma alegoria, aonde é o habitat dos demônios. O mar é uma alegoria de uma fonte salgada. O mar é uma alegoria do seio da terra. Por isso que quando fala creia no Senhor Jesus e receberá o Espírito Santo, e o Espírito Santo será uma fonte de águas vivas, não é uma fonte de água salgada, é uma fonte de água doce. Aí eu nasço dessas águas, eu vou nascer da onde? Quer dizer que eu me alimentei do seio de Abraão. Abraão creu e foi-lhe imputado por justiça. Quem crê, pronto, receberá o Espírito Santo. Aí voltando lá no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos olhar para cada item aqui, ó. Como meninos novamente o que? Nascidos. Se eu nasci do Espírito, eu estou no seio de quem? Mas se eu nasci da carne, eu estou no seio da... Vamos um pouquinho. O leite racional. Se eu bebo do leite racional, eu estou ligado ao seio do que? De Abraão. E se eu bebo leite irracional? Eu estou ligado ao seio da terra. Não foi em vão que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Quem não está bebendo leite racional, irmãos, não vai apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Vai estar morto espiritualmente, vai estar envolvido com a imoralidade, algo que é desagradável a quem? A Deus. Estou me alimentando do seio do que? Da terra. Aí eu continuo, olha lá: e não sedes conformados com este mundo. O mundo jaz em quem? No maligno. Quem está conformado com o mundo está moldado segundo o mundo, está se alimentando do seio do que? Da terra. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, se alimente do seio de Abraão, e muda o que? A maneira de pensar, para se adequar àquilo que as Escrituras ordenam. Aí ele diz: para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, olha lá, voltando de novo no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Não falsificado. Por que ele coloca essa palavra não falsificado? Quer dizer que existem coisas que são o quê? Falsificadas. Irmãos, eu vou pegar uma nota aqui, eu vou trazer um exemplo de uma conotação física para todo mundo entender.
Eu vou pegar uma nota original e uma falsificada, eu vou colocar os olhos de todo mundo aqui. Quem consegue discernir a diferença de uma para outra? Parece, tá? Você olha aquele evangelho e você fala, não, parece ser o evangelho de Deus, mas não é origem. Quando você pega a palavra original, quer dizer, está associado à origem. Origem tem a fonte certa. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio ensinar todas as coisas e trazer a lembrança. Se não é o Espírito Santo que está ensinando, guarda algo que tem ali, algo falsifique. O que é falsificado, que significa que não é verdadeiro. Irmão, está assim, ó, de leite falsificado. Se eu mamar desse leite, eu vou crescer na carne. Mas se eu mamar do leite correto, eu vou crescer no Espírito. Em outras palavras, se eu mamar nesse leite, porque aqui ó, para que por eles vades o quê? A Bíblia fala que eu e você temos que crescer na graça e no conhecimento. Quando eu estou, irmãos, me alimentando do seio de Abraão, eu estou crescendo na graça e no conhecimento. Mas quando eu estou me alimentando do seio da terra, escuta o que eu estou dizendo para vocês, nós estamos crescendo em dissoluções, algo misturado, nós estamos crescendo em fábulas, histórias contadas por homens, nós estamos crescendo, irmãos, em toda a roda que tem todo tipo de vento de doutrina que só os meninos inconstantes seguem elas. Quando a gente cresce na graça e no conhecimento, a gente deixa as coisas de menino e a gente se torna homem. Deus, quando manifesta através de Davi para o teu filho Salomão, a palavra que ele disse para Salomão mandou ele ser homem. Mas que homem, irmãos? Não é só crescer aqui na carne, fisicamente falando, é crescer na graça e no conhecimento, é ter os frutos que o Espírito ordena, é crucificar as concupiscências e as paixões, é não dar crédito às dissoluções, às fábulas, às doutrinas que estão todas o quê? Erradas. Irmãos, por que de tudo isso? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 16. E disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor, sudecaia, lidecou, manai, decantas. Mas se essa criancinha de peito estiver se alimentando no seio da terra, sabe quando vai sair o perfeito louvor da boca dela? Nunca, irmãos. Uma criança de peito é uma pessoa que nasceu o quê? De novo. Acabou de nascer de novo, aí vai bebendo leite racional, vai crescendo na graça e no conhecimento, chega uma estatura de menino e daqui a pouco se torna um que? Homem na fé para a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Mas se a fonte que eu tiver me alimentando tem um câncer de mama ali, meu irmão, misericórdia. Quando eu falo uma criança que mama, eu lembro de uma mãe. A minha filha, quando nasceu, o médico dizia que ela tinha intolerância à lactose. A primeira coisa que ele disse para minha esposa foi o que? Vigia na tua o quê? Alimentação. Ou seja, o que a mãe come é o que ela vai passar para quem? Para a criança. A Bíblia não fala: educa o teu filho no caminho que deve andar? Aí o pai e a mãe vai lá e fica se alimentando do seio da terra. Vai ensinar o que para o teu filho? Vai ensinar a sair da boca dele um perfeito louvor? Irmãos, guarda algo. Quando a gente começa a se alimentar do seio da terra, você sabe qual que é a palavra de Deus para mim e para você? Olha o que está escrito em Amós capítulo 5, versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Você sabe o que é estrépito? Estrépito é um rumor alto de vozes simultâneas. Então tudo aqui dentro da igreja cantando a Deus, Deus está falando: vocês estão se alimentando do seio da terra? Afasta de mim, isso que está saindo da boca de vocês não é o perfeito louvor. Porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Irmãos, a Bíblia diz que Deus tira eu e você de um charco de lodo, de um lago horrível, coloca o meu pé e o seu pé sobre uma rocha e põe um novo cântico, um novo hino ao nosso Deus. Mas se eu fico no charco, se eu fico no lago horrível, eu estou me alimentando do que, irmãos? Do seio da
terra, afasta de mim. Deus não quer ouvir, Ele não quer o culto. Esse culto Ele não quer, Ele não recebe da nossa parte. É sério, meus irmãos. Você sabe por que os escribas e fariseus estavam indagando Jesus ali em cima? Quando Jesus dá aquela resposta de dizendo: ouves tu o que estes dizem? Aí Jesus indaga aquilo. Esse é o cântico que Deus quer ouvir das nossas bocas, irmãos. Olha o que saía da boca das criancinhas. Mateus capítulo 21, versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Irmão, você sabe o que significa essa palavra Hosana no hebraico? Significa salva-nos, te imploro, salva-nos, te imploro, salva-nos. A gente chega dentro da casa de Deus, irmãos, atrás das coisas dessa terra, ao invés de vir buscar aqui a salvação da nossa alma. Eu estou clamando: Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Ei, filho de Davi, me salva, eu preciso de salvação, irmãos. Aí eu vou dentro do lugar, irmãos, que serve tudo que a terra quer entregar, que sempre eu me alimentar. Aquele que já ressuscitou com Cristo, ele busca as coisas que são de cima, de cima. E aonde está o seio de Abraão, irmãos? Terra? Mas pastor, eu tenho necessidade. Busca o reino de Deus, a tua justiça em primeiro lugar, as demais ele acrescenta. Glória a Deus. O Senhor fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, porque os gentios agem dessa maneira. Ele fala: olha para as aves, olha para os lírios. Irmão, se eu deixo a igreja deserta no dia de culto, eu estou indo me alimentar em que seio? No seio de Abraão ou no seio da terra? Eu vou trazer aqui alguns exemplos maravilhosos de pessoas se alimentando em seios. Quer ver? Olha lá, João capítulo 1, versículo de número 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está onde, irmãos? No seio do Pai, esse o revelou. Quem que é o Filho unigênito? É o Senhor Jesus. Por isso que ele dizia: tudo que eu recebi do Pai eu vos fiz conhecer. Tudo que eu recebi do Pai eu vos fiz conhecer. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou bebendo leite racional no Pai, e estou fazendo vocês conhecerem disso. Quer ver um outro exemplo? Olha o que está escrito em João capítulo 13, versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado aonde, irmãos? No seio de Jesus. Quem era esse discípulo que Jesus amava? João. E nesse momento era o momento da Santa Ceia. Esse é o momento que Pedro indaga, fala: ei, João, pergunta para ele, você que está lá no seio dele, você que está mais próximo dele, você que está vivendo uma vida mais íntima com ele, você que está se alimentando direto aí da fonte, pergunta para ele, João, quem é que vai te trair? Quem que vai trair? Você sabe quem recebeu a revelação? Não foram os 12 não, irmãos, foi João. Então as pessoas que estão lá direto vinculado no seio, irmãos, de Abraão. E Abraão, o seio de Abraão representa o que? O fruto da vide. Quem que é a videira? É Cristo. Vai receber revelações da parte de Deus que muitos não vão, mas tem que estar no seio certo. Irmãos, olha o que está escrito em 1 Reis capítulo 1, versículo de número 2 ao 4. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. E busquem por todos os termos de Israel uma moça formosa. E acharam-lhe Abisago, sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não o conheceu. Que rei que é esse aqui que está dizendo essa história? É o rei Davi, no fim da vida dele. Agora, quem alimenta do seio da terra, só olha isso aqui na conotação sexual. A quem se alimenta do seio de Abraão entende. Presta atenção, quando você olha lá o livro de Cantares, lá vai estar fazendo menção da sunamita. A sunamita era amada. Quando você olha o nome Davi, significa o amado.
Está fazendo menção desse relacionamento de Davi com essa sunamita. E o seio dessa sunamita, irmãos, aquecia Davi. Ou seja, no seio, irmão, correto, ninguém vai ficar gelado espiritualmente falando. Se eu me alimentar no seio da terra, frio e morno. Mas se eu me alimentar no seio da amada, e Abraão era uma amada, irmãos, está aí. E olha que interessante, essa mulher fazia tudo isso. E o texto diz no final que Davi não a conhece. Ela fazia sem buscar nada em troca. Glórias a Deus. Sem buscar nada em troca. Quando as pessoas chegam até nós e vêm conversar com a gente, vêm degustar no nosso seio, o que acontece com essas almas? Se tornam pessoas carnais ou espirituais? Glória a Deus. A gente aquece elas na fé ou esfria elas na fé? Irmãos, olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 17 ao 28. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela noite. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei: Por que as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho? E disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mates, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado ao rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Irmãos, presta atenção. Numa dissensão, porque teve uma dissensão aqui, onde tinha duas pessoas dizendo uma verdade. Numa dissensão, a Bíblia diz: é necessário que haja dissensão para que a verdade o que? Manifeste. Quando é que a verdade foi manifestada? Quando a espada foi o que? Levantou isso. Você quer saber qual é o seio de Abraão? E qual é o seio da terra? Porque uma dessas mulheres era o seio de Abraão. Porque numa estava a verdade, numa tinha o fruto do Espírito, que era o amor a Deus e o amor ao teu irmão, o amor ao teu filho. A outra não, pode matar, divide. Quando a espada vem, irmãos, quando a palavra de Deus é revelada, porque ela é uma espada de dois gumes, ela vai mostrar quem tem o seio de Abraão e quem tem o seio da terra. A postura de uma mulher só trouxe morte, porque matou o filho, roubou o filho da outra, e estava destruindo uma família. Quem veio para matar, roubar e destruir? Então um desses seios, irmãos, era o seio da terra, o outro seio era o seio de Abraão. Tudo aquilo que sai da minha boca que não tem fundamento nas escrituras, seio da... Você sabe de onde essa pessoa está se alimentando? É do Espírito Santo, é de aves imundas e odiosas. Por isso, quando um recém-nascido na fé chega até nós e vem amamentar em nós, o que é que vem vindo para a vida dele? Olha que tremendo isso. Êxodo capítulo 4, versículo de número 5 ao 7. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E com quem ele está falando aqui? Com Moisés. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio.
e tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branco como a neve. Ele disse: toma, pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne, limpa da lepra. Irmãos, quando a gente se relaciona com o seio correto, a gente vai ser limpo de todas as nossas lepras. Por que Deus mostra essa parte aqui nesse texto? Nós não começamos lendo lá do mendigo Lázaro e do rico? Olha o que diz em Lucas capítulo 16, versículo 31, o último versículo daquela parábola. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ao seio de Moisés, que limpa de toda lepra. E através do ministério de Moisés, irmãos, foi revelado os mandamentos e a lei de Deus. E nós já aprendemos que o mandamento é lâmpada e a lei é o que? Luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente olha para Moisés, o nome dele está relacionado com águas. O ministério de Moisés está relacionado com águas. Quem nasce de novo, irmãos, as águas se movem. Lembra de uma criança? Ela fica o tempo todo mergulhada o que dentro da barriga? Numa bolsa que tem o que? Águas. E quando é para nascer, estoura a bolsa, as águas se entram em movimento. Por isso que Deus trabalha em água e movimento. Por isso que se a gente vai se batizar nas águas, as águas têm que estar em movimento, porque é um rio de água viva. Aí nasce uma nova criança. Irmãos, está tudo ligado. A palavra de Deus é perfeita. Irmãos, eu vou agora, para produzir o máximo de temor no coração, eu vou trazer aqui uma luz do que é a colheita de quem não quer deixar o seio da terra, mas também vou trazer uma luz do que é a colheita de quem quer se esforçar até o fim para se alimentar do seio de Abraão. Olha a colheita, Isaías capítulo 14, versículo 11 ao 15, colheita de quem fica se alimentando do seio da terra. E aí a gente aprendeu todas aquelas obras que se manifestam através da nossa vida. Olha lá, lembra do estrépito do seu som? E afasta de mim o tanger das suas violas? Olha aqui, já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Em outras palavras, afasta de mim essa adoração, porque isso não é um adorador que me adora em espírito, hein? Olha lá, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Sabe o que é isso ou não? Cama de verme. Ficar se alimentando do seio da terra vai para o inferno, e o que tem preparado lá é uma cama inteirinha de verme. Além de ela vir, o nosso cobertor também vai ser o que? Verme, porque vai estar embaixo e vai nos cobrir. Olha lá, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha lá, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Você sabe quem que veio do norte? A Babilônia, a grande prostituta, ou seja, quer se envolver com todas as coisas de Deus, conforme a Babilônia deseja que se envolva. Aí ele diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha a colheita. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 46. Diz assim, ó: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quando você medita nisso aqui, Jesus fala assim: se os teus olhos te fazem pecar, arranca, porque é melhor entrar no reino sem os dois do que com os dois parar neste lugar. Se as tuas mãos te fazem pecar, arranca. É melhor tirar do que ir com as duas mãos para este lugar. Se os pés, não importa o que, irmãos, é óbvio que ele não está dizendo para você cortar o membro do corpo fora. Ele está falando: tudo que você põe o olho que te faz pecar, tira. Tudo que você colocar as mãos que te leva a pecar, tira. Todo lugar que você for com os teus pés e este lugar te leva a pecar, tira da tua vida. Caso contrário, em tudo isso, nos olhos, aonde a gente vai com os pés, no que a gente põe a mão, nós estamos nos alimentando do seio da terra. Irmãos, olha o que está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 24, lá na parábola do mendigo Lázaro do rico.
e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua, porque estou em tormento nesta chama. Irmão, lá já não tem mais misericórdia, e aonde acabou as misericórdias de Deus, nós somos consumidos. Lá já não tem mais oração atendida, lá o clamor já não será mais atendido, nós viveremos em tormento uma eternidade inteira. Você sabe que é uma ponta de água? Aquele que crê em Jesus recebe o rios do quê? Recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é como rios de águas vivas. Lá não tem uma gota do Espírito de Deus, da presença de Deus, porque Deus é Espírito. Glória a Deus. A gente tem que entender essas coisas. Irmãos, a nossa vida não passa de 80 anos. O que é 80 anos de uma eternidade? Proporcionalmente falando, é insignificante. Mas se a gente for fiel nesse pouquinho, é um pouquinho. 80 anos em relação à eternidade é um pouquinho. No muito Ele vai nos colocar. No muito Ele vai nos colocar. Por isso Jesus disse: aquele que quiser ganhar a tua vida, perdê-la-á por amor ao meu. Mas que vida eu vou ganhar? Eterna, irmãos. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo do 13 ao 15. E deu quem, irmãos? E deu o mar. Onde está o seio da terra? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de... Se eu fico envolvido com as obras das trevas, me alimentando das obras das trevas, amando mais as trevas do que a luz, irmão, se a gente acha que o inferno é ruim, onde a cama é de bicho, o cobertor é de bicho, onde o fogo consome, tem a segunda morte ainda. Dali depois é lago de fogo e enxofre. No começo eu estou no fogo, depois eu vou para o lago do fogo. Ou seja, eu vou trazer uma conotação física. Imagine aqui uma fogueira, você se queima na fogueira. Agora imagine uma larva de vulcão que joga lá dentro da larva. A gente tem que entender essas dimensões. Esse é o leite o quê? Racional. Esse é o leite racional, irmãos. Eu vou querer um leite racional para continuar vivendo nas obras da carne e não nascer do Espírito. Mas eu tenho uma grande notícia para quem vencer. Quem que vence? Quem milita contra as obras da sua carne? A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Tem uma batalha. Mas ao que vencer? Agora vamos para a colheita boa. Ao que vencer? Quem é que vai vencer? Quem se alimentar do seio de Abraão. É quem tem negócio com o seio de Abraão. Ao que vencer? O que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Já não é mais inferno, agora é paraíso. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, já não tem mais o lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Irmãos, não é só água não, também vai ter alimento da parte de Deus para a nossa vida lá. Deus vai tirar esse nome nosso e vai dar um novo nome. Lembra de Abraão? Abraão, antes de chamar Abraão, chamava Abrão. Ele recebeu um novo nome. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações. Irmãos, Deus vai nos revestir com o teu poder. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, você imagine Deus falando: tá vendo? Esse aqui é o meu filho amado, esse aqui é o meu servo bom e fiel. Você imagina, irmão, você recebendo elogios de Deus o tempo todo. Apocalipse, irmãos, capítulo 3,
versículo 12: a quem vencer eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Não é que nem a besta, não, que sobre ele tem um nome de blasfêmia. Não, tem todos esses nomes sobre ele, e não serão nomes de blasfêmias, meus irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, em todo o tempo eu vou estar na presença de Deus, irmãos. Apocalipse capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ei, irmão, esse choro de hoje, que os outros se fazem mal, as dores, as doenças, acabou tudo, meus irmãos. Apocalipse capítulo 21, versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, é nome de filho de Deus, não filho das trevas, não filho do diabo, irmãos. Mas são estas coisas. O que são estas coisas? Irmãos, quando eu olho para a coisa, eu comecei a buscar algumas coisas. Tem uma coroa para quem vencer, tem uma habitação na Nova Jerusalém. As pessoas se apegam às coisas dessa terra, sendo que está reservado nos céus, fundamentos é de pedra preciosa. As portas de Jerusalém, irmãos, é como pérolas únicas, está escrito na Bíblia. Não é uma junçãozinha de pérolazinha, não. Você imagine uma pérola única, esculpida, para fazer lá a questão da porta dos umbrais de Jerusalém. E o homem apegado nas coisas dessa terra e se alimentando do seio da terra. Irmãos, ao que vencer as coisas, vai receber uma natureza revestida de incorruptibilidade e imortalidade, está escrito em Coríntios. Sabe aquilo que nos tenta hoje? Não tentará mais, porque a natureza é incorruptível. Sabe o salário do pecado, que é a morte? O pecado já não entra mais nessa natureza, porque Deus nos dará uma natureza dessa ordem. E as pessoas não querem entregar a tua carne, quer apresentar boa aparência na carne e se gloriar nela. Não é capaz de entregar o mínimo para Deus. Irmãos, olha o que é isso. Olha o que é isso que tem reservado. O que mais que ele vai herdar, irmãos? O que mais eu não sei, mas eu só tenho um último versículo para dizer para a igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Não é preparará, não, preparou para os que o amam. Quem são os que o amam? Quem se amamenta no seio de Abraão. Se amamentou no seio da terra, não amou. Agora vamos tirar um tempinho nós agora. Aonde nós estamos nos amamentando? Que obras estão sendo manifestas através das nossas? O que é que eu desejo colher? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar na carne colherá corrupção dela. Tudo que o homem plantar no Espírito, esse colherá a vida eterna. Glória a Deus. Nós estamos aqui na igreja. Quando eu vou conversar com o irmão aqui, peço uma palavra para ele, irmãos. A hora que eu vou me alimentar, eu estou me alimentando do seio de Abraão, do seio da terra. Cada um aqui. Quando as pessoas lá fora se achegam até nós, qual é o alimento que nós estamos servindo? Não esquece de algo, irmãos. A gente conhece uma árvore pelo seu. Quando eu entro dentro de uma congregação e a palavra que é anunciada atrás do púlpito, quando o pastor está aqui anunciando, eu estou falando amamenta. Que seio vocês estão amamentando aqui, a hora que vocês estão ouvindo essas escrituras? Aquilo que a gente se alimentar é aquilo que a gente vai crescer. Aquilo que a gente se alimentar é o que vai dizer se eu vou ser um homem de Deus ou se eu não vou ser um homem de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.